alto grau de pureza e assim vai. Edson, por que que desde novembro de 2024 começaram a acontecer casos no mundo inteiro, na Europa, teve um caso no Rio de Janeiro, de aparições de OVNIs? O fim do mundo está chegando, o que está acontecendo? Eles estão En- se aproximando da gente? Então, na verdade, eu já pesquiso há 43 anos e fazia bastante tempo que a gente não via uma onda ufológica tão grande Uhum. acontecendo. Houve um hiato aí, né? Um tempo sem É, aparecer, agora voltou com tudo. Na verdade, começou a dar, deu boom em 2020, né? E de lá para cá não parou mais. E agora de 2024 para cá aumentou assim assustadoramente. 2025 continua Uhum. ainda esse fenômeno. Mas o que que tem aí voando? Tem OVNI autêntico, tem drone, tem artefatos Porque, espiãos também. como você disse, o drone, ele cai assim, né? Isso, hoje ele Hoje. faz vários movimentos aí Que são aleatórios parecidos com os os dos OVNIs do OVNIs. passado, né, que seriam as sondas Então ufológicas. as pessoas podem se confundir também. Podem sim. Hoje se confundem bastante, né? Então a gente tem bastante dificuldade para saber o que que é uma coisa, o que que é outra. Agora, essas tecnologias, né, de drone é o que mais nos preocupa, porque podem ser drones espiões. E olha só que coisa interessante. Quando começaram as denúncias, né, lá no Congresso norte-americano, eles criaram uma terminologia chamada UAP, né, que é fenômeno anômalo. Primeiro era fenômeno aéreo não identificado, que é o FANI, ou fenômeno agora é fenômeno anômalo não identificado. Dentro do UAP, o que que a gente pode ter ali? O OVNI, que é esse estudo que a gente tem, o objeto voador não identificado, pode ter um fenômeno astronômico ou meteorológico desconhecido ainda do público, e pode ter ainda drones espiões de outros países. Então, veja que a terminologia ela ampliou a possibilidade do que possa ser aquilo. E também cria um subterfúgio para que os americanos, por exemplo, de repente está vendo um OVNI autêntico e fale que é um drone espião. E aí você vai saber. E aí continua enganando a população de alguma forma. E vice-versa. Aliás, eu tenho uma dúvida, Edson. Mas só Não, voltando, complementa, claro. complementando. Aí quando começou esses avistamentos no mundo todo, no Brasil a gente teve uma enxurrada de avistamentos, teve também uma coincidência, principalmente no final do ano de 2024, que o Elon Musk soltou mais aqueles foguetes Falcon 9, né, junto com o Starlink, né, que são parece um trenzinho luminoso à noite. Não sei se vocês já viram o Starlink, Sim. que são aqueles satélites e tal. Então isso levou muita confusão e tinha um estágio do Falcon 9 que o Starlink não estava ainda desagrupado e que parecia tipo um cilindro azul. Isso foi muito confundido pelas pessoas como OVNI, um OVNI cilíndrico. Não que não exista OVNIs com esse formato. Existe. Tem, por exemplo, casos de OVNIs cilíndricos datados de 1561, que foram vistos em Nuremberg, por exemplo. 1561 não tinha Elon Musk, não tinha satélite Starlink, nada disso. Então, existem casos, por exemplo, de objetos charutos, né, em forma cilíndrica, que apareceram em São Paulo em 1976, né, fotografados, por exemplo, pelo Júlio Trazi Martins, aqui em São Paulo, investigados na época, analisados, dado como autêntico. Então, tem esse formato na ufologia, mas, infelizmente, os de novembro, dezembro, que aconteceram aí, foram lançamentos de foguete, aí, o foguete Falcon 9 com Starlink. Logo depois, nós tivemos também uma enxurrada de avistamentos de supostos dronovnis em New Jersey, né, só que iniciou antes em algumas bases norte-americanas que estavam localizadas na Inglaterra. Então, o que você tem? Você tem base na Inglaterra que são inglesas e bases na Inglaterra que são operadas pelos americanos. E nessas bases americanas começaram a aparecer alguns objetos ali, que o pessoal, a princípio, começou a falar que era OVNI. Nós temos alguns contatos de pessoas que moram em New Jersey, agora voltando
para os Estados Unidos, e lá o pessoal falou que era drone, efetivamente. Só que tem um monte de gente na internet para ganhar views e tal, e aí começa a criar um monte de coisa. Não, é OVNI, é OVNI. Alguns vão lá na IA, criam algumas coisas e postam, né? Então começou a ter um monte de complicações nesse caso todo. Quando se criou essa dúvida, é drone, é OVNI, não sei o quê, várias agências, FBI, né, e de segurança começaram a tentar descobrir o que era aquilo. O presidente Trump, quando ele estava durante a campanha, foi questionado, né? Porque aquilo ali, o pessoal norte-americano estava falando sobre aquele assunto. Aí o Donald Trump falou assim, olha, o governo sabe o que é, o governo americano sabe, o Biden sabe o que é. E aí o repórter falou assim, aí você não poderia falar para a gente o que é? Ele falou assim, olha, eu não estou numa situação confortável para falar o que é, mas quando eu assumir, eu vou dar uma resposta para vocês. E agora veio a resposta através da porta-voz da Casa Branca, o que ela chama? Acho que é a Aline. E aí ela falou que eram drones, efetivamente, drones que tinham sido autorizados pela FAA, pela administração ali da Força Aérea tal, e que estavam ali fazendo um tipo de experimento. O que era que eu imaginava, que era um experimento psicossocial e que eles estavam testando drones modificados, né, com engenharia reversa, em bases nucleares norte-americanas, porque caso eles precisem mandar esse negócio para bases nucleares russas, já que o Putin estava ameaçando, né, mandar bomba e tudo mais, eles saberiam que esse novo drone, ou esse drone modificado, não sofreria uma ação de um antidrone, ou seja, existe uma tecnologia para você derrubar o drone convencional, logicamente, não o drone modificado, que você manda ali o raio, ele é atingido, ou ele cai, ou ele volta para o ponto de origem da onde ele foi lançado. Um sistema de defesa, sim. Sistema de defesa. Então, isso provavelmente estava sendo feito esses testes. E aí o governo, logicamente, isso é secreto e tal, ele não deixou rolar. E aproveitou o evento psicossocial, né, esse experimento psicossocial, com as pessoas, para ver como que elas se comportavam diante desse monte de coisa que está aparecendo lá, né? Então, foram vários tipos de drones que foram voando ali, né? E alguns pequenos, outros do tamanho de carros. Então, tem ainda uma especulação, né? E aí vira tudo teoria da conspiração, de algumas pessoas falando, não, é que o pessoal lá da alta cúpula não quer que o Trump saiba a verdade, então municiaram ele falando que era drone. E aí ele foi lá e falou que era drone, mas na verdade é OVNI. Entendi. Entendeu? Então sempre vai ser assim. Nunca o cidadão vai saber a verdade absoluta, porque os militares, os governos, eles tendem a fazer um jogo de acobertamento e divulgar apenas aquilo que lhe convém naquele momento. Então, pode ser que seja uma coisa, pode ser que seja outra, entendeu? Mas a gente nunca vai saber, porque esses assuntos, se é uma tecnologia secreta, com certeza é classificado top secret